nos ajuda nessa noite, nos dá um bom momento aqui nesse lugar. Eu oro e entrego essa congregação nas tuas mãos, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos? Amém. Graças a Deus, né? Estamos agradecidos a Deus por mais uma oportunidade que Deus tem nos dado. Hoje pela manhã eu tinha um batismo marcado, essa irmã ali de Criciúma. E aí quando eu estava indo buscar ela para o batismo, ela me ligou dizendo que tinha chegado visita na casa dela. Aí não foi, fiz a volta e retornei para casa. Às 4 horas da tarde ela me ligou dizendo: estou chegando em Araranguá, quero me batizar hoje, não pode passar de hoje. Amém. Eu falei: amém, então tá. Nós estamos ali na Lagoa da Serra. Aleluia. Acho que os irmãos viram ela aqui no domingo, né? Uma irmã que estava aqui, que chegou aqui, que mora em Criciúma, né? E graças a Deus ela saiu muito feliz das águas. Amém. Ela mal podia acreditar que ela tinha recebido o nome de Jesus. Aleluia. Ela passava um tempinho e dizia: agora eu tenho o nome do Senhor Jesus Cristo. Também ela se renovou nas águas também. Porque eu batizei, ela se renovou, sentiu a presença de Deus. E isso é bom, né, irmãos? E é bom estar de volta aqui na congregação também, né? Tive esse período fora, durante duas semanas, né? E é bom estar aqui com os irmãos, mesmo que nós estejamos aqui em poucos. No sábado os irmãos quase não vêm, mas o principal está aqui, que é o Espírito Santo, né? Jesus disse que quando tiver 2 ou 3 reunidos, ali estaria presente. E eu não vou pregar assim menos, porque nós estamos entre poucos. Eu vou pregar como se a igreja estivesse cheia, né? Não vamos diminuir Deus por causa do número de pessoas, né? Tive um pensamento hoje ali. Eu liguei para o Moncabamba, porque também faz dias que o Moncabamba não prega, né? Aí eu pensei: eu vou dividir com o Moncabamba, eu estou um pouco ruim da garganta, e ele prega no sábado, eu prego no domingo. Aí me poupa um pouco, porque no período que eu estive ali com os irmãos em Serra dos Amorés, ali em Minas Gerais, eu passei quase que o tempo todo pregando, quase que o tempo todo. Os irmãos não me deram muito descanso, né? De manhã, de tarde, de noite, nós entrávamos noite adentro. A pessoa nascida, quando a pessoa nasce no reino, é como disse Pedro, ele deseja afetuosamente o leite, né? Como os bebezinhos, né? Você coloca perto do seu, ele fica procurando, ele está desejando, né? Então a gente vê que a pessoa está desejando se alimentar desse alimento espiritual, desse leite que é a palavra. E é nessa hora que a gente tem que aproveitar para colocar um bom alicerce, né, na vida, porque a nossa vida cristã precisa de um bom fundamento. Precisa de um bom fundamento porque é fácil nós fazer parte de uma denominação, de uma organização. Você entra em qualquer igreja, você sai, você troca de igreja, é tudo muito tranquilo. Mas quando você aceita essa mensagem, você está consciente de uma coisa: que as portas do inferno todas estarão contra você. E eu creio aqui que ninguém tem dúvida disso, né? Que o inferno está todo contra ti, né? Então, para que a gente possa resistir essa fúria do inferno, é necessário nós termos um bom fundamento. É por isso que eu tenho procurado sempre pregar algumas pregações aqui de fundamento. Eu sei que talvez os irmãos desejam ouvir um pouco dos mistérios de Deus. Claro que é bom. Nós vamos conhecer os mistérios de Deus. Eles foram dados para ser conhecidos. Mas eu creio que o Espírito Santo também está, primeiro, deixando a nossa base bem forte, né? Para que quando vem essas tempestades, corre os rios, bate os ventos, bate contra nós possamos estar firmes, resistir esse tempo de prova que nós estamos passando, todos nós, né? Então, tendo um pensamento ali hoje à tarde, parece que às vezes alguns pontos das Escrituras, parece que a Bíblia se contradiz em algumas coisas, mas a gente sabe que a Bíblia não se contradiz, né? Ela toda se confirma.
eu estava lendo aqui em São João capítulo 1, versículo 12, que diz assim, que mas todos que receberam, lhe deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Então, primeiro, nós cremos em eleição, né, irmãos? Vocês creem na eleição de Deus? Creem na eleição de Deus, né? Nós cremos na predestinação, né? Como que nós cremos na predestinação? Nós cremos, como disse as Escrituras em Romanos capítulo 8, e 29 ao 30, que diz que aquele que dantes conheceu, isso Deus nos conheceu nós de antemão, Ele nos conheceu primeiro, antes da fundação do mundo, e esse que Ele conheceu, Ele predestinou. Então o profeta nos ensinou como que isso sucede. Deus é onisciente, onipresente e onipotente, né? Então, por Ele ser onipotente, onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Diz o profeta que Ele sabe até quantas vezes a mosca vai piscar durante o dia, cada mosca. Agora você imagina, não tem como calcular um Deus dessa magnitude, né? Então ele olhou para nós e viu a nossa caminhada, e por certo nos viu nós hoje aqui, porque predestinação é o que olha para frente, né? E eleição é o que se aponta para trás. Nós somos eleitos lá atrás, antes da fundação do mundo, pela predestinação que Ele viu lá na frente. E Deus viu que, embora com tropeços, com lutas, com dificuldade, nós cometemos erro, como uma vez eu preguei aqui, que nós, os filhos de Deus, não cometemos pecado, nós erramos o alvo, porque nós estamos tentando acertar. Talvez eu, na minha caminhada, como pastor, como irmão, talvez como marido, como pai, talvez como amigo de vocês, talvez eu tenha mais errado o meu alvo do que acertado, né? Mas isso não faz com que eu desista. Se eu tentar no dia acertar meu alvo umas 100 vezes eu fracassar, amanhã eu vou estar com a minha funda de novo e vou tentar. Uma hora eu vou acertar, não é verdade? Porque eu tô aqui não confiando na minha capacidade, mas confiando no que Ele fez por nós, né, irmãos? Amém. Capacidade nós não temos, né? A nossa capacidade vem de Deus. Amém. E eu espero que Deus, na sua mente infinita, tenha visto meus passos até o final como um vencedor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a teu nome. Aleluia. Irmão, me perdoe, irmãos. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome. Louvado é o teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que eu não nasci para perder, eu nasci para vencer, viu, irmãos? E vocês também, né? Amém. Aleluia. Então, como nós cremos na predestinação, cremos na eleição de Deus, nós não cremos da maneira que o sistema ensina, que quando nós aceitamos Jesus, nossos nomes são escritos no livro da vida, né? Então, quando João diz, mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, parece que as pessoas que nós nos tornamos filhos de Deus quando nós cremos, né? Parece que nós tornamos filhos de Deus porque nós cremos. Mas na verdade não é isso, viu, irmãos? O filho, ele é filho sempre. Essa escritura que João está falando, o apóstolo Paulo dá a resposta disso em Gálatas capítulo 4,
Eu creio que o Charles uma vez já viu eu falar alguma coisa sobre isso lá em Canoas, lá. Disse assim, talvez os irmãos também já ouviram alguma coisa. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, e nada ele se difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então, os irmãos conhecem a escritura, né? Então, o que a Bíblia está dizendo aqui? A Bíblia está dizendo que os filhos que nasciam, que também na tradição do tempo lá, cada filho que nascia na casa de uma certa família em Israel, no seu nascimento, embora aquele menino fosse herdeiro e no futuro fosse possuir toda a herdade do seu pai, mas aquele menino ele não tinha diferença nenhuma dos servos da casa, né? E até a nossa Bíblia foi traduzida como servo, mas a palavra original é escravo, né? Porque aqueles senhores geralmente tinham os escravos comprados e também escravos nascidos na sua casa, né? Então, aqueles escravos também eram quase tratados como filhos, e logo que o menino nascia naquela casa, ele não tinha diferença nenhuma. O tratamento dele era o mesmo tratamento que cada escravo recebia, ele também iria receber, embora ele fosse herdeiro de toda a herança do seu pai, né? Não bastava nascer um filho, ele tinha que merecer ser filho, né? Então, quando o pai daquele menino não percebesse que aquele menino merecia ser filho, ele não era considerado como filho. E se nunca fizesse nada por merecer, ele seria a vida toda como um escravo na casa, embora fosse herdeiro de tudo. Não é verdade? Então, nós conhecemos o que o irmão Breno nos ensinou sobre a lei de adoção. Então, esse menino, ele estava ali no versículo 2, disse, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo seu pai. Então, os tutores eram aqueles que ensinavam ele a ler, a escrever, a ter boa conduta. Aquele curador era aquele homem que ensinava ele a mexer com os seus negócios do seu pai, né? Como que se devia se agir como um homem de negócio. Então, aquele pai, naquele tempo não tinha escola pública como nós temos hoje, nós colocamos nossos filhos, aquele pai contratava um tutor, um curador, e aquele homem ficava instruindo aquele menino, né? E havia ali um tempo determinado, que aquele menino precisava aprender as lições, aprender a ser um bom homem, ser um homem responsável. Ele tinha que ter essa boa conduta. E diz o profeta que de tempo em tempo, esse tutor, esse curador, tinham ali contato com o pai, se comunicavam com o pai daquele menino e passava o relatório, ou um bom relatório, ó, o teu filho é um bom menino, ele é estudioso, ele está se esforçando, ele está demonstrando ter uma boa postura, logo ele já vai estar formado. Como também aquele pai poderia dizer ao contrário, né? Ó, o teu filho é relaxado, estou aqui tentando ensinar alguma coisa para ele, e ele está com o celular na mão, mandando mensagem para as meninas na hora das aulas, ou tipo de coisa assim, né? Naquele tempo não tinha, mas se fosse hoje seria mais ou menos isso. Aí ele não quer estudar, ele quer estar na frente do Facebook, e alguma coisa desse gênero assim, né? E aquele menino, ele só atrasava o tempo de ser um filho naquela casa. E se aquele pai partisse, aquele filho não alcançasse a adoção, o que recebia a adoção era aquele escravo mais velho nascido na casa. Vocês se lembram que Abraão queria dar herança para Eliezer, que era o escravo mais velho da sua casa? Então aquele menino tinha que ter essa consciência, que se ele não alcançasse o tempo determinado pelo pai,
a lei de adoção, ele seria sempre um escravo, nunca chegaria a ser um filho. E nós temos o exemplo típico das Escrituras. Vocês sabem, irmãos, que Jesus é o nosso maior exemplo em todos os sentidos. Jesus é o nosso maior exemplo. Toda a vida de Jesus foi um exemplo para nós. Quase não se vê muitas coisas de Jesus antes dos seus 30 anos, ou dos seus 29 anos e meio. Não se vê muita coisa. Que relato que nós temos? Nós temos aquele relato ali de que quando Jesus está pregando para os doutores, e seu pai e sua mãe retornam lá e dizem: eu e teu pai estamos desesperados atrás de ti, procurando, né? E ele corrige Maria. Ele diz: estou aqui tratando dos negócios do meu pai, esse profeta. Em outras palavras, ele está dizendo: José não é meu pai, meu pai é Deus, eu estou tratando dos negócios dele. Como algumas outras partes, ele dizia para Maria: o que tenho contigo, mulher? Que a filiação é essa que tu pensa que eu tenho contigo? Não tem envolvimento humano com vocês. Meu negócio é tratar dos negócios do meu pai. Mas se houve alguns relatos, o profeta fala de um livro chamado Príncipe da Casa de Davi. E nesse livro tem alguns relatos sobre Jesus Cristo na sua infância. Se é verdade, eu não sei, mas que é interessante, e eu passo mais a acreditar que seja verdade do que não seja. Diz que tinha uma mulher chamada Cleófis, alguma coisa assim. Eu não estou bem lembrado do nome dela. E diz que essa mulher era parteira e viajava com José e Maria. Embora a gente pense que José e Maria viajaram sozinhos para Belém, a gente sabe que naquele tempo ninguém viajava sozinho, todo mundo viajava de comboio. E essa parteira estava junto. E essa parteira tinha a mão mirrada. E quando nasceu Jesus, que ela está ali ajudando a Maria a dar a luz ao Cristo, ela encostou a mão no Senhor Jesus Cristo e disse que a sua mão, na hora, foi curada, seu braço, né? Então, Jesus já nasceu fazendo milagre, né? E uma outra parte que conta que quando Jesus está dentro do cesto, fugindo para o Egito, como temos hoje as blitz policial, ela estava a blitz do soldado. José passando com o menino, a blitz do soldado nos portão de Jerusalém, lá da cidade de Belém. E agora o que eu faço? O menino está dentro do cesto, os soldados estão lá. Ele abre o cesto, o menino com 2 anos, diz assim: fale a verdade. Ele fechou. O que tu tem no cesto? Eu tenho um menino aqui no cesto. Deram risada. O menino no cesto, passa. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, o que Jesus nos ensinou, né, irmãos? Nisso aí, sempre falar a verdade, né? Amém. Sempre dizer a verdade, sempre se colocar do lado da verdade, se colocar do lado da palavra, né? Independente da situação. Então, Jesus Cristo foi o nosso exemplo. Por exemplo, quando Jesus Cristo chega até João para ser batizado, João olha para ele e diz: tu vem a mim, eu que deveria a ti. Jesus diz: João, deixa por hora, nos convém cumprir com toda a justiça de Deus. Ele não precisava realmente ser batizado, ele nasceu sem pecado. Ele não tinha pecado para confessar. O batismo de João era para arrependimento. As pessoas vinham confessando seus pecados sendo batizado. Jesus não precisava disso, mas ele disse: eu preciso cumprir, eu preciso dar modelo, exemplo para eles. E quando Jesus Cristo é batizado nas águas, o maior evento da história ali acontece. Que evento? Aquele evento lá do princípio, que céus e terra eram unidos, o homem natural, o homem espiritual era um só. Adão carnal, Adão teofânico, os dois uma coisa só. Através desse homem espiritual, esse homem teofânico, Adão podia ter contato direto com Deus, né? Como eu preguei uma vez aqui, que talvez Adão e Eva lá dormindo, Deus podia entrar no quarto do casal e ver eles dormindo. E os anjos, vocês estão lembrados que eu falei que o profeta diz, né? Os anjos, Senhor, como se parece contigo. Era muito grande a semelhança, porque o homem espiritual estava o tempo todo ali. Diz o profeta: aquele homem espiritual semelhante ao Espírito Santo,
dominando sobre os animais. Não era um domínio físico, que ele botava uma corda e puxava o cavalo. Era semelhante ao Espírito Santo dominando, né? Então, veio o pecado e se rompe. Céus para um lado, terra para o outro, um grande abismo no meio. Fica separado Deus do homem. E quando o Senhor Jesus Cristo está sendo batizado nas águas, ele já era o Cristo ungido, o Logos de Deus. Mas quando isso aconteceu, que aquela voz do céu disse: esse é meu filho amado, a quem eu desejo habitar, quem me compraz a minha alma, ou quem eu me alegro muito nele. Né? Desceu e foi vista na forma corpórea, como se fosse uma pomba. Diz o profeta, foi o pilar de fogo descendo, a plenitude do céu. Tudo que era Deus, toda a plenitude, como disse Paulo, porque nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Ali se abraça-se céus e terra novamente. Ali é demonstrado para nós, homens e mulheres, que é possível, através do batismo do Espírito Santo, Deus e o homem tornar-se um novamente. E aquilo que foi perdido lá no passado, nós os redimidos, aqueles que foram redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, têm o poder de conquistar novamente. Você um dia parte dessa vida, parte dessa terra, e você está na esperança que uma teofania, um corpo espiritual te aguarda ali, naquela dimensão, né? Você está consciente que Paulo disse que quando esse terreno, esse corpo terreno se desfizer, quando essa casa, dessa habitação se desfizer, essa casa, considero isso como uma casa, diz, temos da parte de Deus um edifício, é maior do que casa, é muito superior, essa se desfaz, cai do pó da terra, entramos nessa casa espiritual, né? Amém, Jesus? Aleluia. Então, o Senhor Jesus Cristo, o nosso modelo, o nosso exemplo. Quando o Senhor Jesus Cristo está no seu ministério, depois de ser batizado nas águas, e de receber ali a plenitude do Espírito Santo, mostrando para nós a caminhada, no capítulo 17 de Mateus, diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e a João e seus irmãos, e o conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram branco como a luz, e eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com ele, e Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: esse é meu filho amado, a quem me comprazo, escutai-o. O profeta disse que quando chegou nessa ocasião, o Senhor Jesus Cristo já estava pronto, ele já estava apto para receber a adoção de filho, estava pronto para ser adotado. Quando ele se transfigura, aparece Moisés e Elias, Pedro tem uma certa emoção, e diz o profeta, Moisés representando a lei, Elias ali representando os profetas, né? Elias sempre representa os profetas, e Cristo no meio representando a graça de Deus. Então Pedro se empolga um pouco, façamos aqui 3 tabernáculos, porque geralmente quando Deus move o sobrenatural, as pessoas sempre tentam organizar aquilo que Deus está movendo. Ontem a irmã Carolina e o irmão Leomar, nós estávamos conversando no carro, e falando sobre esse espírito de organização, que esse espírito soa nos ouvidos dos pregadores, dos ministros. Que coisa tremenda que vocês têm. Você não pode deixar isso se perder. Se organizam, façam um grupo de organização. E as igrejas acabam caindo. E a gente vê isso na própria mensagem, né? Quantos grupos de companheirismo, né? Que se organizam. Irmão, para te vir no nosso encontro, tem que colocar o teu nome aqui, fazer parte da nossa associação. Coisa do gênero assim, né? Porque o sobrenatural, a mensagem de Deus é o sobrenatural.
Então, as pessoas veem o avivamento de Deus, a primeira coisa que eles pensam, vamos se organizar. E a irmã Carolina diz, pastor, nos mantém sempre assim, fora das organizações. Nós queremos ir para o céu. Amém, Jesus? Aleluia. Não precisamos ser um grande grupo. Não precisamos ter o nosso nome conhecido no Brasil todo. Não, Senhor. Eu não quero ser conhecido no mundo. Eu quero ser conhecido por Cristo. Eu quero que naquele dia o Senhor me conheça e diga, vinde bendito do meu Pai. Não é verdade? Não preciso que o mundo todo me conheça, chegar lá assim, apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Mas o Brasil todo me conheceu. Tinha lá uma igreja lá de 1000 membros, mas eu não te conheço. Então, enquanto Pedro está empolgado, ali vamos fazer aqui uma denominação. Quem quiser crer na lei, vai para essa denominação da lei aqui. Quem quer crer nos profetas, vai para essa organização dos profetas. E quem crê em Cristo, vai para Cristo. Quando ele está dizendo isso, na mesma hora, Jesus Cristo recebe a sua adoção de filho. Amém. Em outras palavras, o que essa voz está dizendo? Não precisa Moisés com a lei, não precisa Elias com os profetas, esse meu filho amado, a graça, a ele ouvir e acabou a história. Ouve a Cristo, ouve a Jesus e ponto final. Não precisa organização aqui, organização ali, grandes templos, grandes tabernáculos, grandes multidão, muitas cabeças, são muitos pensamentos são muitos espíritos. Esse é meu filho amado, esse é Jesus Cristo, essa é a palavra, o verbo de Deus, a ele ouvir, ponto final. O que mais nós vamos querer do que ouvir a Jesus? A irmã Sandra se batizou ali em Minas Gerais, e um colega da denominação que ela pertencia disse para ela assim, irmã Sandra, onde é que você está congregando? Ela, estou congregando em Cristo. E ele disse, só? Que mente, né, irmão? Ela diz, irmão, quer mais alguma coisa? Quer mais alguma coisa do que congregar em Cristo? O que mais tu quer? O espírito de organização é terrível, irmão. Aleluia. Esse é meu filho amado, a ele ouvi. Isso foi o que Deus disse. Ouvi a Jesus, ouvi a palavra. Isso basta. Encerra o assunto. Não precisa mais nada. Esse é meu filho amado, a ele ouvi. E embora Jesus, os irmãos creem que Jesus é Deus, né, irmãos? Nós temos que Jesus é Deus. Deus habitou em Cristo o tempo todo, né? Embora ele sendo Deus, ele aprendeu, irmãos. Os irmãos sabem que Jesus aprendeu a obediência? Deixa eu ler aqui mais uma escritura. Eu estou indo conforme o Espírito Santo está me dirigindo. Hebreus capítulo 5, versículo 8, diz assim, vou ler um pouquinho antes aqui. O qual nos dias da sua carne oferecendo com grande clamor e lágrima, orações e súplicas, aos que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, lembra da lei da adoção? Ainda que era filho, aprendeu a obediência naquilo que padeceu, sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Então, mesmo que era filho, ele teve um sofrimento muito grande na sua carne. Em outra parte diz que em tudo ele foi tentado. Ele foi tentado com mulher, talvez foi tentado nas riquezas, foi tentado de ser popular. Em São João capítulo 7, os irmãos dele até dizem assim, tu quer ser conhecido porque tu não sobe a Jerusalém, a tentação de ser famoso, então diz, ainda que era filho, aprendeu obediência naquilo que padeceu. Eu sempre costumo dizer para os irmãos, que se existe uma coisa que produz em nós caráter, é o sofrimento. O profeta disse que caráter é formado através de sofrimento. Então, por que o Espírito Santo sempre bate nisso? Preparando nós, ou nos conscientizando que nós estamos caminhando e é um caminho de sofrimento.
E o apóstolo Pedro chegou a dizer: irmãos, vocês não estranhem, não tem isso como uma coisa estranha, as provas que sobrevêm. Isso é a prova da vossa fé, mais provada do que o ouro refinado pelo fogo. Então, quando vem a prova, não é, ai meu Deus, que prova, que luta. Não, vem a prova, está certo. Ela tem que vir. A nossa fé tem que ser passada pelo fogo. O profeta disse: cada filho de Abraão, ele tem que ser testado pela prova do ácido. É a pior prova, o ácido fúrico, queima tudo. Todo filho de Abraão passa por essa prova. Então, não se estranha essa prova, porque através dessas provas, Deus está moldando em nós um caráter. Jesus Cristo formou esse caráter através de sofrimento. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que ele padeceu. Caráter não é um dom que nós recebemos. Caráter é uma vitória que você conquista. Ninguém recebe o dom do caráter de Deus. O caráter é uma vitória de uma longa caminhada que você caminhou, e através daquilo que você passou, que você padeceu, que você sofreu, Deus formou em você um caráter. E esse caráter, como eu disse, como o ouro provado pelo fogo, ao ponto de Deus poder olhar para esse ouro e poder ver de novo a sua imagem, poder possivelmente os anjos novamente olhar para nós e dizer para Deus: ó Senhor, vê como se parece contigo, vê se não se parece com o Pai. Através desse sofrimento que você passa, que nós passamos, Deus vai moldando o caráter. O profeta disse: que poder sem caráter é satânico, é diabólico. Tem pessoas que querem poder. Ó, Senhor, me dá poder, e oro: Senhor, me dá poder do céu, me dá poder, eu quero poder, Senhor. Poder sem caráter é satânico. Quando Jesus chegou numa cidade, e aquelas pessoas daquela cidade não queriam receber a Jesus, os discípulos disseram: Senhor, nos dê poder para nós mandar vir fogo do céu e consumir com essa gente. Aí Jesus disse assim: vem cá, vocês não sabem que espírito que eu sou? Eu não vim destruir ninguém, eu vim salvar. Eles não estavam preparados para ter poder, não tinha o caráter formado ainda. Não é verdade? Tinha o caráter ainda. E agora, irmão, depois que o Espírito Santo desceu sobre eles no dia do Pentecoste, que o caráter está formado neles, capítulo 4 de Atos, pegaram um chicote lá e deram uma lambada nele. A Bíblia diz que eles se alegraram. Graças a Deus que Deus nos deu a oportunidade de apanhar pelo amor de Cristo. Ninguém mais quis mandar fogo do céu e destruir mais nada. Estava todo mundo feliz por levar umas chicotadas na costa. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não sei se os irmãos já leram na Escritura a defesa de Paulo, quando Paulo está falando da sua defesa. Ele diz: irmãos, eu já sofri 3 naufrágios, já levei 5 quarentenas de chicotada, menos uma, já fui esbofeteado, perseguido pelos meus irmãos da comunidade de Israel, já passei por viagens. Irmãos, isso forma caráter. O caráter daquele homem foi tão forte que nem a morte queria matar ele. Diz que quando cortaram a cabeça dele saiu glorificando a Jesus. Aleluia. Aquele homem com o caráter de Deus pôde chegar diante da morte e desafiar a morte. Morte! Onde é que está teu aguilhão? O inferno, onde está tua vitória? Eu estou aqui porque eu quero, eu escolhi estar aqui com os irmãos, se eu quiser já estaria com Jesus. Tu é uma escrava que tem que me levar na presença do Senhor só, que está te jactanciando. Qual é a tua jactância, morte? Graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo. Então, temos testemunhos de homens na Escritura, que através de sofrimento, Deus moldou neles um caráter firme. Caráter firme, que souber usar o dom de Deus. Eu lendo o irmão Brana dizendo: Senhor, não quero a tua justiça, eu quero a tua misericórdia.
Estava conversando com uma irmã esses dias. Digo, irmão, sempre devemos pedir por misericórdia, não por justiça. Sempre misericórdia, não por justiça. Porque se eu pedir justiça para outro, a justiça vem sobre mim também. Senhor, tem misericórdia do fulano. E a misericórdia também nos alcança, viu, irmãos? E Deus está moldando em nós, né? Esse caráter. Então, caráter não é uma vitória que nós vamos receber esse dom. Caráter é uma conquista. Você tem que vencer. A mim, para conquistar essa vitória, deixa eu ler mais uma escritura aqui, a respeito de Jesus Cristo, nos dando o exemplo de como receber esse caráter. Filipenses capítulo 2 diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há algum entranháveis afetos de compaixão, completai o meu gozo para que sintai o mesmo, tendo o mesmo amor e o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Sentir essa mesma coisa, ter o mesmo pensamento, e todos pensarem igual, um sofrer pelo outro, um tomar a dor do outro, um tomar a carga do outro, viu, irmãos? Né? Um membro do corpo está sentindo dor, todos sentem dores junto, né? Saber descarregai-vos as cargas uns dos outros, né? Nada façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. Uma Brana falou, você quer poder? Poder não está no homem que corre todo edifício. Poder é aquela pessoa que sabe se humilhar. O que se humilha se conquista a si mesmo. Aí está o caráter de Deus, né? Cada um considere os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é do outro. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento, esse mesmo sentimento também pode ser o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Essa forma o profeta ensinou para nós, a palavra eimorfe, eu tenho lá na Bíblia Scofield, eimorfe, trocando de máscara, Deus pegando uma máscara humana e colocando, mesmo era a forma de Deus, mas pega uma máscara humana, coloca essa máscara humana, muda a sua forma, um Deus eimorfe, mesmo que era, mas não teve aquela usurpação, agora eu sou Deus, ele toma essa forma de servo, porque ele é o nosso exemplo. Quando ele toma essa forma de servo, a Bíblia diz que ele se aniquila-se a si mesmo. Em outra tradução, ele se esvazia-se a si mesmo. O difícil é nós nos aniquilar ou se esvaziar. É esvaziar a mente, esvaziar a nós mesmos, para que o espaço seja enchido por Deus. Então, ele se aniquila a si mesmo, se esvazia a si mesmo, toma a forma de servo, não como filho, embora era, mas toma a forma de servo, porque ele tinha que aprender como servo para chegar à adoção de filho. E faz-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Mombrano enfatiza muito bem isso, e diz, a Bíblia fala em duas mortes, todos podem morrer, mas morte e morte de cruz. Amém. Porque a morte de cruz era uma morte maldita, com maldição. Aleluia. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, aleluia, dizia a lei. E ele vai obediente até uma morte, e uma morte de maldição, tomando sobre ele a maldição que estava sobre a humanidade. É verdade, irmãos? Nessa forma de servo, e ele se humilha-se a si mesmo, o tempo todo, na forma de homem, e é sempre obediente até a morte, e a morte de cruz. Eu disse quarta-feira no culto aí para os irmãos, Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência. Obedecer melhor do que sacrificar. Eu percebo que pessoas fazem grande sacrifício, e às vezes não é necessário sacrifício, necessário é obedecer. Necessário é obedecer.
E não se obedece por obrigação, se obedece por amor. Se obedece por amor. Jesus amou a cruz dele. Jesus amou. Tanto que a Bíblia chamou isso de a paixão de Cristo. A tradução de sofrimento passou a ser paixão. Ele amou aquilo. E se ele amou o que ele fez por ti, irmão, ama o que você faz por ele. Faça com amor. Faça para Jesus com todo o teu coração. Quando for fazer algo para Deus, faça o melhor que você puder fazer. Não faça pela metade, não faça relaxadamente, não faça de qualquer maneira. Faça para Deus o melhor, dá o melhor de ti para Deus. Aleluia. Quando Ele fez por nós, Ele fez o melhor. Amém? Aleluia. Tomando essa forma de servo, foi obediente. E por Ele ter sido um servo obediente, no Monte da Transfiguração, Ele recebe a adoção de filho. Esse é meu filho amado, a Ele ouvi. O que resta para nós? O que resta para nós é que a promessa de Deus é que Ele iria, não nos deixaria órfãos, Ele voltaria para nós, na forma de Espírito Santo, e o profeta disse que o Espírito Santo é esse tutor e esse curador. Isaías capítulo 55, versículo 11, a Bíblia diz: a minha palavra não retornará para mim vazia, porque o Espírito Santo está nos ensinando, está nos instruindo, e de maneira que Ele nos ensina e nos instrui, Ele leva o relatório de volta, leva o relatório de volta. Ó, os teus filhos lá em Araranguá estão meio relaxados, não estão orando muito, não estão buscando muito, estão muito ocupados com a vida terrena, expectativa de rápido, quase que nada, os dias de culto, a igreja vazia, é verdade? Esse é o relatório, que Deus nos ajude, que nós possamos desejarmos a receber a adoção, e que esse relatório possa ser diferente, que possa chegar no céu da seguinte forma: há um grande avivamento ali na cidade de Araranguá, algo está acontecendo no coração daqueles irmãos, tem uma chama que está ardendo dentro deles, como eu creio que o irmão Marquinhos pregou aqui, do avivamento galês do país de Gales, quando aqueles ministros batistas foram lá para saber onde é que está acontecendo o grande avivamento galês, aquele pequeno soldado com o cassinho na mão, subiando o hino, onde é que está acontecendo o grande avivamento? Aleluia. O grande avivamento do país de Gales está acontecendo bem agora, aqui dentro do meu coração. Amém. E que esse relatório possa chegar a Deus, aqui a nosso respeito, e dizer: ó, aquela pequena congregação de Araranguá está se acendendo-se uma chama no seus coração, principalmente do amor de Deus sobre eles. Eles estão tendo no coração deles o mesmo sentimento que houve em Cristo. Aleluia. Eles estão sentindo o mesmo sentimento que um sente, outro está sentindo. Ninguém está fazendo o que é propriamente seu, cada um está fazendo pensando no outro. Cada um deles está sendo obediente, caminhando para esta morte aqui dessa vida. Cada um está obediente, disposto a perder esta vida. Jesus disse que quem perder essa vida por amor dele, quem perder a vida por mim, achá-la. E quem ganha a sua vida por mim, e quem ganha a sua vida, perdê-la. Que Deus possa nos encontrar, nós diante até esta morte, sermos crucificados com Jesus Cristo na sua morte, sermos sepultados com Ele na sua sepultura, e podermos ressuscitarmos com Ele em vida.
que possa ser o relatório que chegue no céu a nosso respeito, viu, irmãos? Então Deus poder te vestir, você, como vestiu a Cristo, esse linho branco, essa roupa que eles vestiam no menino, naquele moço que estava pronto, colocavam ele sobre uma plataforma, colocavam uma roupa branca sobre ele, aquele pai dizia: esse aqui é meu filho, o que ele fizer como se eu estivesse fazendo, o que ele disser pode ouvir, porque ele é meu filho, ele provou que pode ser meu filho, ele deu testemunho que ele tem capacidade de cuidar dos meus negócios. Deus, um dia desse, disse o profeta, te vestirá de linhos finos, isso é a justiça do santo, a sua palavra, você estará vestido de toda a palavra de Deus, e Deus dirá também: esse é meu filho, essa é minha filha, ele ouvia, ela ouvia, e o que você disser nessa terra, será a boca de Deus falando através de você, que agora você tem chegado a ser um filho de adoção, adotado por Deus, não só mais um servo nascido na casa, agora você recebe o poder para dizer: eu sou um filho, eu sou uma filha de Deus, e o que você diz, aquilo é, porque Deus pode depositar confiança em você. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você está feliz por isso, irmão? Amém. Você está feliz que num dia desse o Senhor vai fazer isso com nós? Amém. Aleluia. Eu já vou encerrar. Só mais uma escritura aqui. Aleluia. Digo, pois, que em todo tempo em que o herdeiro é menino, e nada se difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, a plenitude é o tempo espiritual da noiva de Jesus Cristo, são as 7 eras das igrejas, os 7 Espíritos de Deus, Deus em cada mensageiro, em cada era, essa é a plenitude dos tempos. Nós estamos ao final da plenitude dos tempos, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou nossos corações o Espírito do seu Filho. Não está dizendo que é o Espírito Santo, o selo de Deus, está dizendo que nos enviou o Espírito do seu Filho, um Espírito de servo, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Esse Espírito do seu Filho é o Espírito de servo que desce sobre nós e nos ensina nós também a ser obedientes, como Cristo foi obediente. Quando o Espírito de Cristo desce sobre nós, você clama: Abba, Pai. E esse Abba, Pai, diz o profeta, é: Senhor, faça-se em mim conforme a tua vontade, não conforme eu quero, mas é semelhante a Cristo no jardim de Getsemane. Oh, Pai, se for possível, passe em mim esse cálice, que isso aconteça, contanto que seja a tua vontade e não a minha. Esse é o Espírito de servo que clama, que tem que clamar dentro de nós. Aleluia. Quando esse Espírito de servo entrou sobre Maria, ela clamou e disse, mesmo sem entender, que se faça-se em mim conforme a tua palavra. Maria, tu não tem medo, Maria. O que vão dizer de ti? Você grávida sem marido? O que as pessoas vão dizer, Maria? O que os vizinhos vão começar a comentar a teu respeito, Maria? O que as pessoas vão dizer de ti? Virou crente agora? O que aconteceu contigo, irmã? Está fanática? Oh, o que teus vizinhos vão pensar de ti? O que teus colegas vão dizer a teu respeito? Oh, tuas vestes, tua maneira de andar, tua conduta. Não te envergonha de ser uma crente? Não te envergonha de ser um cristão? Ela não se importou com a reprovação, mas ela disse, Senhor, que seja feito em mim conforme a tua palavra.
Mas José vai te repudiar, não importa. Vão te apedrejar, muito me importa que me apedreje. Mas que se faça-se em mim conforme a tua palavra. Que o mundo nos reprove, irmão. Que as pessoas nos reprovem. Que os nossos amigos nos reprovem. Que a nossa família nos reprove. Mas que se faça-se em nós conforme a palavra do Senhor. Aleluia. Vamos fechar nossos olhos, inclinar nosso rosto. O Espírito Santo está aqui. Sinta a presença de Deus neste lugar. Oh Deus vivo, Deus de poder. Nesta noite aqui, Senhor, estamos tão necessitados, Senhor. Que se seja cumprido em nós, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa fazer sombra sobre nós. E esse Espírito de Cristo, o Espírito de servo, o Espírito de obediência, possa ser formado em nós, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, saber como te servir melhor, como ser melhor cristão. Oh Senhor, deixa que o mundo diga, deixa que o mundo murmure, deixa que as pessoas falem. Oh, nós aceitamos ser a reprovação. Eu estou aqui, Senhor, dizendo para Ti, Senhor, eu aceito a reprovação, que seja reprovado pelos homens, mas eu espero, Senhor, um dia chegar na eternidade e ser aprovado pelo Senhor. Chegar ali, Senhor, como um inútil servo, saber que não fiz nada, e que se fiz alguma coisa foi só o que o Senhor tem me mandado, e que toda a honra e toda a glória pertence a Ti, Senhor. Oh meu Deus, quando nós chegarmos nesse momento, cada irmão aqui, Senhor, eles vão saber que vale